O presidente Lula entregou nesta terça-feira ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, o projeto de lei que amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. O texto agora começará a tramitar na Câmara dos Deputados. O texto não só amplia a isenção do imposto de renda para as pessoas que ganham até R$ 5.000, mas também prevê um desconto parcial do imposto para quem ganha entre R$ 5.000 e R$ 7.000. Por outro lado, ele estabelece que indivíduos que ganham mais de R$ 600.000 por ano e que atualmente não contribuem com uma alíquota efetiva de até 10% para o IR, passem a contribuir. Segundo o governo, são 141,4 mil contribuintes, ou seja, 0,06% da população do Brasil. Para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, trata-se de um projeto bem equilibrado. Esse programa é muito generoso, ele gosta de fonte primária. O programa, o Papo Antagonista, então exibe o vídeo do Haddad falando para vocês. É isso, produção? Pode soltar. Então, é um projeto equilibrado do ponto de vista fiscal e é um projeto que busca a justiça social. Com ele, deputado Isaldo, não se pretende nem arrecadar mais, nem arrecadar menos. Se pretende fazer justiça. Pretende a justiça social, essa é a ambição desse projeto. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, disse que não pode haver justiça social sem responsabilidade fiscal. Então temos um contraponto aí, vamos assistir. Nós queremos discutir, ministro Haddad, também pontos importantes no que diz respeito às isenções tributárias que hoje o Brasil tem. Eu penso que é um ponto importante que o Congresso pode ajudar nessa discussão e poder, quem sabe, nessa proposta que traz a isenção de imposto de renda para as pessoas que ganham até R$ 5.000, talvez fazer algo mais abrangente para o país e entregarmos, como falei aqui, uma proposta que atenda principalmente as pessoas que mais precisam, mas não percamos nunca a nossa responsabilidade de garantir que o Brasil possa seguir investindo e cuidando daquilo que mais importa, que é o futuro das nossas próximas gerações. Parece que essa é a grande preocupação do Congresso Nacional, cuidar do futuro das gerações. A gente também olha para esse lado, porque olhamos sempre com olhos críticos o poder, seja executivo, seja legislativo, seja judiciário. Então, claro que o governo precisa ter responsabilidade fiscal e esse governo demonstra que não tem desde o seu início e a gente vem apontando, porque aqui não é engenharia de obra pronta não, tem emissora amiga que esperou cair a popularidade do presidente para começar a apontar uma coisinha ou outra. Aqui a gente está apontando na raiz que vai gerar esse resultado. Duda Teixeira, você considera que essa medida faz parte daquilo que muitas vezes se chama de populismo fiscal no Brasil? E é diferente esse conceito do conceito de populismo, né? Aquela divisão da sociedade em dois campos antagônicos. Mas quer dizer, o Lula está chegando perto da eleição, está buscando fazer medidas mais eleitoreiras porque não fez o trabalho de base ou tem alguma razão de ser? O que você acha? Não, é uma medida puramente eleitoreira e populista. O Lula, esse anúncio veio primeiro junto com aquele pacote de corte de gastos que foi rejeitado por todo mundo lá pelo Fernando Haddad no ano passado, e aí o governo aprendeu pelas pesquisas eleitorais, pesquisas de opinião pública que saíram desde então, que era uma medida muito popular. As pessoas, os brasileiros, aprovam em geral. Aliás, é a nossa pergunta hoje, né? Mas as pesquisas mostram que a população aprova essa isenção para quem ganha até R$ 5.000. O problema disso é que é muito fácil você isentar as pessoas de pagarem imposto numa canetada. O problema é que, para ser responsável aí nas contas públicas, o governo precisa fazer com que as pessoas mais ricas paguem o que as pessoas mais pobres vão deixar de pagar. E aí, muitas vezes, as pessoas mais ricas têm maneiras de escapar da cobrança de imposto. Então, você não tem garantia de que você consegue impedir que tenha aí um rombo ainda maior nas contas públicas. Então, é uma medida populista e arriscada, né? Ainda que seja uma medida popular.
E o nosso colaborador em matéria de economia, Bruno Musa, volta hoje ao Papo Antagonista para comentar essa questão da isenção para quem ganha até R$5.000. Lembrando que o Bruno Musa tem canal no YouTube, o Bruno _ Musa, página de consultoria de investimentos, brunomusa.com.br/investimento. Salve, salve, Bruno, é bom tê-lo de volta, boa noite. Muito obrigado, Felipe, sempre um prazer, vamos lá. O que você acha dessa medida do governo enviada para o Congresso Nacional de garantir isenção de impostos para quem ganha até R$5.000? Você, se fosse parlamentar, votaria a favor ou contra? O povo quer saber, Bruno Musa. Bom, vamos lá. Primeiro eu vou começar por um ponto técnico da coisa, né? Se nós olharmos desde os anos 90, realmente o Brasil carece muito de uma correção da tabela do imposto de renda. Tecnicamente, a decisão de corrigir ou pautar esse tipo de escolha. Fato. Primeiro que eu considero que o imposto ele é uma tomada de grande parte do que o trabalhador produz, do que o empresário produz, em detrimento em direção ao Estado. É uma tomada forçada. O Estado usa o monopólio da força para tomar quase metade do que nós produzimos em direção a todas as classes sociais para o Estado. Não é voluntário, é uma decisão que nós não temos a quem recorrer. Portanto, eu acho que a questão do imposto ela deve ser colocada dessa maneira. Então, olhando tecnicamente, correção da tabela, eu acho extremamente necessária, porque eu não sou a favor moralmente da questão do imposto, da tomada forçada dos recursos. Eu estou em Belo Horizonte, eu estou vindo fazer uma palestra sobre isso, o Estado brasileiro pesa por volta de 46% do PIB, ou seja, quase metade do que nós produzimos vai em direção de todas as classes sociais, em direção à classe burocrática do Estado, e poucas pessoas, centralizam essa distribuição desses trilhões de recursos tomados de maneira forçada, da forma como eles querem. Esse é o primeiro ponto. Só que, como estávamos comentando agora aqui nos comentários anteriores, para você abrir mão de uma arrecadação, você precisa compensar essa queda da arrecadação, caso contrário, o déficit aumenta e a moeda continuará desvalorizando, portanto, todos nós pagamos com mais inflação. O importante aqui é nós entendermos que é uma narrativa muito clara do próprio governo ao dizer que é pela justiça social. Não, não é. Não é porque a popularidade dele está em queda. Se quisesse fazer pela tal da justiça social, você não precisaria atribuir o nome justiça social. Quando eles querem colocar uma bandeira, é porque eles precisam passar uma narrativa. O que eles querem é fechar a conta dele para a moeda não continuar desvalorizando e mais inflação prejudicaria a popularidade do próprio governo. E como muito bem foi colocado, você tem maneiras legais de conseguir driblar essa distribuição, ou melhor, essa taxação de eventuais dividendos, como tem sido colocado. Há ferramentas para isso. E essas ferramentas farão com que, assim como a história mostra em vários outros países, taxar o que eles chamam de os mais ricos nunca funcionou. Primeiro porque o que eles arrecadam é uma fração daquilo que eles esperam, pelo fato de você ter ferramentas para escapar disso. O segundo ponto é que não funciona. Não há uma distribuição de ricos para pobres. Se tivesse, o Brasil não teria 50% da população quase sem acesso a esgoto ou a água tratada. É uma medida meramente populista para tentar angariar votos. Repito, eu separei a parte técnica dessa outra parte agora mais específica, dessa busca por tapar o buraco para angariar popularidade novamente. Vale reforçar que um presidente de esquerda na França, o François Hollande, implementou isso em 2012. Em 2014, ele mesmo voltou atrás com a medida de taxação dos ricos, porque ele arrecadou uma fração do que ele pretendia e não ajudou em nada a curar o déficit da França. Portanto, em outros países, também não funcionaram e voltou atrás. Como você falou no começo do programa, esse é um governo que não tem a menor responsabilidade fiscal e, portanto, todos nós, ricos, pobres ou médios, continuaremos pagando com inflação. E a classe mais pobre é a que paga sempre mais a conta. Mas eles adoram dizer que trabalham para eles, né? E o Ricardo Kerstmann, nosso colunista mineiro, diretamente de Belo Horizonte, quer participar dessa rodada com o Bruno Musa também. Ricardo, fica à vontade para comentar. Obrigado, Felipe. Boa noite para todos os antagonistas. Olha, é um pouquinho de tudo que vocês já falaram, mas eu queria dar um passo adiante, né? Porque esta medida, essa proposta, poderia até ser considerada correta no sentido de que o presidente Lula prometeu isso em campanha.
E ele não é um cara que cumpre as promessas dele, né? Ele prometeu um monte de coisa, na verdade, a maioria das coisas não cumpriu. Ele não cumpriu não indicar o advogado pessoal para o Supremo, ele não cumpriu tornar a administração dos ministérios mais abrangentes, mais amplos, ele prometeu que todo mundo ia comer picanha e ninguém come picanha, né? Ele prometeu acabar com os sigilos, esses sigilos indecorosos da administração pública dos gastos e não acabou. Pelo menos essa promessa ele tenta levar adiante. Só que a questão de levar adiante dessa promessa é justamente o custo. Esse custo estimado pelo ministro Haddad em 27 bilhões de reais para 2026, que vai ser espetado, Felipe, não nas contas do governo, não nas contas da União, mas sim nas contas da classe trabalhadora, do empresariado, né? E onde essa medida já foi tentada antes, como o Bruno acabou de falar, não funcionou. Essa história de tributar os super ricos, isso não dá certo, né? Esse dinheiro deveria vir para poder fazer a tal justiça social, deveria vir dos cofres do poder público, deveria vir dos 11 bilhões de reais do orçamento anual do Congresso, dos mais de 130 bilhões de reais do orçamento anual do Poder Judiciário, dos mais de 3,5 bilhões previstos para o governo gastar esse ano em publicidade oficial, dos mais de 50 bilhões de reais em emendas do Congresso. Fonte para financiar essa justiça social que o governo chama, existe. Agora, não dá para fazer justiça social, Felipe, tirando mais dinheiro da população. Justiça social se faz não tirando dinheiro do pobre e passando para os ricos das altas castas do serviço público. Isso sim que a gente tem que combater. Quer fazer justiça social? Começa por aí. Para de assaltar os cofres do setor privado em benefício de meia dúzia de apaniguados do setor público. Ô Bruno, é assim que você vê, quer dizer, tem uma grande classe média no Brasil, classe média alta, não ligada aí ao poder, que está pagando essa conta, quer dizer, para que as pessoas até 5 mil tenham essa aliviada, para que as pessoas até 7 mil tenham uma aliviada um tanto mais modesta e para que o setor público possa ser essa farra que a gente tanto denuncia? Eu subscrevo tudo que foi feito aqui, vamos lá. Vamos lembrar que quanto mais nós descentralizarmos o orçamento, mais esse dinheiro volta para a mão da população e mais volta para a mão das empresas que podem investir, gerar rendas e gerar empregos. Nós sabemos de várias formas que o Estado poderia usar para financiar esses tal 27 ou 30 bilhões de reais que eles estão falando na conta agora, que seja 35, não importa, que seja mais ou menos nesse patamar. Nós temos super salários, nós temos ministérios ineficientes que não precisariam existir, nós temos cabides de emprego, nós temos um Estado altamente gigantesco e ineficiente, ou seja, formas eficientes para buscar uma valorização do próprio real e uma estabilidade de preços e a consequente queda da taxa de juros futura para conseguir otimizar a economia, teríamos várias formas eficientes, cortando o gasto dessa máquina inchada por completa. Mas qual é o caminho? Sempre subtrair grande parte daquilo que todos da população produzimos. Todos, em maior ou em menor grau, não importa. Então, ao invés desse dinheiro ficar centralizado na mão de pessoas, onde as escolhas e tomadas de decisão desses recursos escassos são muito mais eficientes do que tomada de maneira centralizada por burocratas que muitas vezes sequer atuam nessa área e agem em nome do poder deles e do projeto de perpetuação de poder deles. Ou seja, nós temos uma total ineficiência e esse corte poderia vir de dentro e deveria vir de dentro da máquina e não a população pagando. A gente já paga com inflação e agora pagamos mais financiamento de modo coercitivo, obrigatório, para que eles distribuam e digam o que é bom para a gente. Duda Teixeira, quer bater uma última bola aí com o Bruno Musa? O que eu achei interessante também é como a imprensa chapa branca sai reproduzindo muitos dos argumentos usados aí pelo Fernando Haddad, né? Essa história da justiça tributária, justiça social. Imediatamente depois que vem esse anúncio do envio aí da proposta do Congresso, tem vários jornalistas escrevendo e trazendo essa ideia, né? Quando no fim é isso, o que o Bruno colocou, as pessoas não veem que a gente acaba pagando também um preço com inflação e com esses juros exorbitantes que estão subindo, deve subir aí mais um ponto, né? Bruno, para encerrar o seu último comentário aí, um minutinho. Eu acho que não tem outra forma a não ser interarmos com programas como esse, como meus canais, como tantos outros disponíveis, para que a gente possa ouvir
realmente a eficácia das ações. Nós fomos ensinados, talvez essa geração toda que está viva hoje, ao longo das últimas décadas, a simplesmente colocar como divino o que vem de algo de dentro do Estado. Só porque a pessoa está lá, partimos do pressuposto que ela tem um autoconhecimento sobre aquele determinado assunto. E não é assim que acontece. E eles estão acostumados a pegar o nosso dinheiro para financiar as causas deles, que vão contra grande parte da população. E isso passou do ponto de nós propormos soluções diferentes. Chega, o Brasil não suporta mais, e o empresário e os trabalhadores não suportam mais a altíssima carga tributária e a ineficiência que o Estado promove. Ele é o grande causador das diferenças sociais. Entendamos isso. E Ricardo Kertzmann, resumidamente, Fernando Haddad, ele tem um planejamento próprio de políticas econômicas, propostas novas, interessantes, ou ele está simplesmente atendendo às demandas eleitorais do chefe, o presidente Lula? Felipe, se ele tem, toda vez que ele tenta implementar, elas são colocadas na gaveta por alguém. Ele acaba se submetendo à agenda política ou do presidente Lula ou de campos do PT, que gostam, né, dessa história de Estado cada vez mais inchado, dessa eterna briga que eles inventam, né, dos ricos contra os pobres. Porque se ele tem, Felipe, ele deveria fazer valer a opinião dele e não faz. Só para poder finalizar ainda sobre esse tema, Felipe, o que eu penso a respeito, além de tudo que eu já acabei de falar, né, quando a gente vê um Congresso espetando no longo da sociedade esses bilhões, eu me referi, o orçamento anual do Congresso passa de 11 bilhões de reais. Os fundos eleitorais, esses fundões para campanhas, são coisas de 5, 6 bilhões por ano. Então, nem o Congresso e nem o Poder Judiciário, como eu disse também, com mais de 130 bilhões de reais anuais de orçamento, nenhum desses dois outros poderes faz esforço, porque o Executivo a gente já sabe que não faz. Ninguém faz esforço para poder pagar, para poder transferir renda de quem é rico, porque eu estou falando de todo mundo que é rico. Eu não conheço juiz, eu não conheço ministro, eu não conheço desembargador, eu não conheço deputado, eu não conheço presidente, eu não conheço governador, eu não conheço nenhum pobre no meio dessa casta. Para concluir, agora, cara, ninguém abre mão do seu dinheiro para poder financiar o imposto de renda, a isenção do imposto de renda das pessoas mais pobres. Muito bem, muito obrigado pela participação do Bruno Musa. Ricardo Kertzmann continua com a gente. Boa noite, Bruno, bom trabalho para você. Muito obrigado, uma ótima noite, prazer falar com todos vocês.